E a igreja está cheia, hoje em dia ela está cheia, lotada de falsos mestres. Graças a Deus, não são todos os mestres que são falsos. Existem bons mestres, existem bons pastores. Mas como é que você vai conseguir discernir quem é mestre verdadeiro e quem é mestre bom? Daqueles que não são, daqueles que são falsos mestres. Oi, bem-vindo ao nosso vídeo das quintas-feiras. Na semana que vem, a gente vai ver um vídeo com uma lição sobre o livro de Josué, outro com uma lição sobre Segunda de João e um vídeo como a gente vê Jesus no livro de Ageu, abordando na segunda-feira a suposta obediência a Deus, na quarta-feira os falsos mestres e na sexta-feira o templo de Deus. E o fio condutor, aquilo que faz a ligação entre todos esses vídeos, vão ser as distorções que a gente faz da palavra de Deus. Então vamos começar logo vendo o vídeo de segunda, que vai ser Josué no capítulo 14, vai ter um pouquinho também do capítulo 15 e do capítulo 19. No capítulo 14, os versos são de 6 a 13. E eu não vou ler tudo, né? Só algumas coisinhas que eu vou ler aqui para você, para a gente raciocinar juntos, né? Mas o fato é que, se você olhar lá o vídeo na segunda-feira, ou se quiser antes ler o capítulo 14 de Josué, você vai ver que Moisés tinha chegado nas bordas da terra de Canaã com o povo que ele havia libertado do Egito. E aí ele resolveu enviar 12 espias, um de cada tribo, para verem como era aquela terra que Deus tinha prometido para eles. É boa, é má, é tudo aquilo que eles estavam esperando. Tinha gigantes, tinha gente pequena, como eram as cidades, eram fortalecidas, eram fáceis de guerrear, para fazer um relatório mesmo de toda a situação da terra. E quando eles foram, ficaram 40 dias, esses 12 espias, analisando a terra. Levaram frutos para mostrar como era, e quando voltaram, eles disseram: Olha, a terra é realmente muito boa, é tudo aquilo que Deus falou. Mas tem um problema: ela é habitada por gigantes, e nós não temos a menor condição de vencer esse pessoal. E desses 12, só dois espias. Um da tribo de Judá, chamado Caleb, e outro da tribo de Efraim, chamado Josué, que foram contra esse relatório negativo dos espias. E por causa da fidelidade deles, eles foram os únicos que sobreviveram à caminhada no deserto e entraram na terra de Canaã, 40 anos depois. Então, vamos dar uma olhadinha nesses textos? A gente vai ver essa história de trás para frente, que aconteceu 40 anos depois deles terem peregrinado no deserto, e depois a gente vai retrocedendo para ver como é que foi isso, por que que isso aconteceu. Então, quando a gente olha lá em Josué 14, Moisés já tinha morrido, Arão também, aquela geração toda que tinha saído do Egito tinha morrido no deserto, exceto Caleb e Josué. Agora, Josué era o novo general que liderou a conquista da terra de Canaã, e além dele, Caleb sobreviveu também. E no verso 6 de Josué 14 está escrito assim: Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, que foi onde os espias foram levar o relatório, depois dos 40 dias, analisando a terra, sobre mim e sobre você. E aí ele vem falando: eu tinha 40 anos naquela época, agora já se passaram 45, eu tenho 85, estou tão forte quanto estava antes. E aí ele relembra tudo aquilo que aconteceu, né? O povo falando: não tem condição da gente pegar a terra e tal. E só ele e Josué que foram fiéis a Deus, falando: não, Deus vai dar para nós. Aí no capítulo 15, nos versos 13 e 14, vem escrito o que aconteceu depois dessa conversa que Caleb teve com Josué. Ele falou: Deus falou que a terra que eu espiei ia ser minha, então eu quero essa terra aqui. E aí Josué deu e ele foi lá. E os versos 13 e 14 falam assim: Conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que era a tribo dele, né? Que foi Kiriat Arba, isso é, Hebron. Arba era antepassado de Enaque. Enaque foi um dos primeiros gigantes, tanto que os descendentes deles são chamados de Enaquins, que são os gigantes descendentes de Enaque. Então, essa terra, Kiriat Arba, ou Hebron atualmente,
era a terra que Caleb recebeu por herança. Caleb expulsou de Hebron os três Enaquins, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Enac. Então ele foi lá e com 85 anos expulsou esses gigantes e tomou posse daquela terra que Deus tinha prometido para ele 45 anos antes disso. E interessante também é que no capítulo 19, nos versos 49 e 50, vem contando o que aconteceu com Josué, com a herança de Josué, que também tinha recebido uma promessa de Deus. Quando terminaram de dividir a terra em territórios delimitados, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles, como o Senhor tinha ordenado. Deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Sera, nos montes de Efraim, que era a tribo dele, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Então, 45 anos depois, Deus cumpriu essa promessa e deu a terra que Caleb espiou para ele e a terra que Josué espiou para ele também. Interessante também é que quando a gente vai ver lá em Números, no capítulo 13 e no capítulo 14, a gente vê a história de toda essa promessa que Deus tinha feito para Caleb, Josué, a ida dos espias para darem uma olhada como era a terra. Então, depois você dá uma olhadinha. E o verso 17 fala assim: quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe, prossigam até a região montanhosa, no 18 também em diante. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não, né? Para dar uma geral na terra, né? Ter um relatório para que o povo todo soubesse o que eles iam enfrentar. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. E essa era a época do início da colheita das uvas, e tanto que eles realmente trouxeram um cacho de uvas que era enorme. O verso 23 até fala: quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. Dois deles carregaram um cacho pendurado numa vara. Um cacho, né, que geralmente é assim, quando você vê um cacho grande é assim, eles trouxeram um cacho pendurado numa vara. É impressionante, era uma terra realmente maravilhosa, né? E quando a gente vê esses versículos todos do capítulo 14 e 15, a gente vê uma história muito interessante, uns detalhes muito interessantes que a gente já já vai ver e que tem mais algumas coisas que não estão contadas aqui em Números, lá em Deuteronômio, no capítulo 1, porque isso aqui foi assim que eles saíram da escravidão do Egito. Chegaram ali, eles estavam em Cádiz Barneia, os espias ficaram 40 dias e voltaram com o relatório. Peregrinaram 40 anos e voltaram para aquela região ali, prontos para entrarem na terra de Canaã. Depois que todos os adultos daquela geração, exceto Caleb e Josué, tinham morrido. E só ficaram os seus filhos, que agora eram os homens que se tornaram guerreiros e eles sim iam tomar posse da terra. E daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhadinha nesses detalhes que tem lá em Deuteronômio 1. Então vamos começar por Números. A gente já viu que o objetivo da missão era o reconhecimento da terra. E o interessante é que o relatório desses espias começou de uma forma muito positiva. Olha só, o verso 27, eles falam assim: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Maravilhoso, né? Levar aquele cacho de uva com dois homens carregando num ramo, né? Enorme. Mas ele ficou negativo e começou com um mas. Porém, olha o verso 28. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak, gigantes, né? E aí é que começou. Eles falaram, tem os amalequitas, tem não sei quem, vive ali, vive aqui, as cidades são fortificadas, tudo muito forte, nós éramos gafanhotos aos olhos deles, e a gente também se via assim, como gafanhotos diante deles. E aí eles ficaram com medo dessas adversidades, desses obstáculos, e distorceram tudo. Olha o que está nos versículos 31 e 30, até 33. Os homens que tinham ido com ele, com Caleb, né? Que Caleb é que foi falando, não, que isso, olha o que Caleb falou. No verso 30, Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse dela, é certo que venceremos.
com certeza a gente vai vencer, porque ele pensava, Deus prometeu, se Deus prometeu tirar a gente lá do Egito, e tirou, fazendo um monte de milagre, sustentou a gente nessa caminhada toda, nos livrou da perseguição que o faraó fez, quando a gente ainda estava no meio da noite, saindo de lá, estava pelo deserto, e ele mandou aquele monte de gente do exército atrás da gente, para matar a gente, ou fazer com que a gente voltasse para a escravidão. Deus protegeu a gente, abriu o mar diante de nós. Aquele povo todo egípcio entrou depois da gente e morreu afogado, e nós não. Então, como é que Deus não vai dar essa terra? Se ele fez o mais difícil, por que que ele não vai fazer o mais fácil agora? É. Mas, no verso 31 até o 33, fala assim: mas os homens que tinham ido com ele disseram, os outros espias, né? Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E olha o detalhe: espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Olha só de onde eles tiraram isso. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós a eles. Então eles distorciam: essa terra devora os moradores. De onde eles tiraram isso? O medo fez eles verem coisas que não existiam. Apesar da fé de Caleb e de Josué. Né? No capítulo 14, os versos 6 a 9 falam, porque aqui primeiro no 13 fala só de Caleb, mas no 14, de 6 a 9, fala de Josué. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor, esse é que era o detalhe, se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Os outros 10 tinham falado: a terra devora os moradores. E falaram: não, a gente é que vai devorar eles. A proteção deles se foi. Eles tinham essa noção muito forte de que Deus tinha retirado a proteção deles. E, na verdade, era o mundo espiritual que ia estar governando essa guerra. Mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Essa foi a posição de Caleb e de Josué, e isso vinha desde a promessa lá de Êxodo. No capítulo 3, olha só, tem no capítulo 3 e no capítulo 33 também. Os versos 8 e 17 de Êxodo 3 falam assim: por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, falando do povo, né, de Israel, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde manam leite e mel. Foi Deus que prometeu isso quando apareceu para Moisés lá no Monte Sinai. E no capítulo 33, os versos 1 a 3, falam assim também: depois ordenou o Senhor a Moisés: saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito e vão para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo. Olha só, Deus não prometeu só dar a terra, ele deu esse detalhe, e isso é importante. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Da mesma forma, olha, eles tinham a coluna de fogo à noite e a coluna de nuvem de dia, que ia na frente deles, guiando eles, orientando. Não faltou comida, não faltou água, não faltou nada de que eles precisassem. Mas é como se Deus não tivesse falado nada disso para eles. Vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Então Deus falou: olha, eu não vou, mas eu vou mandar um anjo que vai na frente de vocês e ele mesmo vai expulsar esse pessoal todo para que vocês tomem posse. E interessante, quando a gente volta lá nesse texto de Números, a gente vê que durante Números 13, os espias foram mandados, voltaram e deram relatório. E começaram a difamar a terra, né? Falaram umas inverdades lá, umas mentiras mesmo, que, não sei, o medo de repente fez eles verem isso, ou então foi por uma fé mesmo.
né? E aí, no capítulo 14, o verso primeiro fala assim: naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Então, eles voltaram de dia, deram um relatório, e a noite inteira o povo ficou chorando, 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 chorando. Olha o que eles falavam no verso 2 até o verso 4. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido, olha só, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, eram os homens, né, que estavam falando essas coisas. Escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Olha que absurdo. E aí eles começaram a achar: para que Deus fez isso? Para que ele nos trouxe aqui? Ele quer nos matar, o Senhor nos odeia. Isso é que foi o pior. É, eles duvidaram do amor de Deus, das intenções de Deus, como se fosse uma armadilha que Deus estava armando para eles, né? Estava fazendo com que eles caíssem para fazer o mal contra eles, né? Até que, e foi a noite toda, essa lenga-lenga, esse choramingo, essas reclamações, acusações contra não só Caleb, Josué e Moisés e Arão, mas contra Deus, principalmente contra Deus, até que Deus interveio. Olha só, o verso 10. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los, né? A esses que estavam falando: não, gente, que isso? Vocês estão malucos? Deus vai dar isso para nós. A comunidade toda falou em apedrejá-los. Então, a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E aí Deus apareceu e colocou as coisas em ordem. E interessante é que a ideia inicial de Deus, que ele falou aqui para Moisés, é que ele queria exterminar todos eles por causa da rebeldia e fazer um novo povo a partir de Moisés. Olha os versos 11 e 12. O Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Era a ideia de Deus, né? Então, vou acabar com esse pessoal todo. Mas Deus foi convencido, né? Moisés ficou falando: não, mas o que o povo vai dizer? Todo mundo soube que o Senhor tirou eles do Egito, tá? Vai dizer que o Senhor não pôde dar a terra e que por isso o Senhor resolveu matar eles. Né? Foi o argumento de Moisés nos versos 13 até 19. Uma coisa interessante aqui, se a gente vai olhar nos versos 20 até o 37, a gente vai ver que Deus os perdoou depois dessa argumentação toda de Moisés, mas não os livrou das consequências do pecado. Né? A primeira coisa que Deus falou é: vocês ficaram 40 dias espionando, não é? Então, isso agora vai gerar 40 anos para cada dia em que vocês foram pela terra, vai corresponder a um ano de vocês vagando no deserto, até que vocês todos morram. Isso está nos versos 34 e 35. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados. Deus perdoou, mas falou: mas as consequências vocês vão aguentar. Sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei. E certamente farei essas coisas a toda essa comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim nesse deserto e aqui vocês morrerão. E não sobrou só para eles, não. Sobrou para os filhos deles também. Os filhos sofreriam por causa da escolha errada deles. Olha o verso 33. Os filhos de vocês serão pastores aqui, nesse deserto, durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Além disso, os 10 espias morreram ali, quase que imediatamente, de uma doença, né? Uma praga que aconteceu de repente. Olha o verso 37. Esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morreram subitamente de praga perante o Senhor. De repente, ficaram doentes e morreram ali, né? Mas essa história não acabou aí, não, porque o povo, olha só, Deus chegou e falou assim: ó, vocês estão errados, vocês fizeram isso, vai ter essas consequências todas. Aí eles poderiam chegar: tá bom, vamos aceitar, né? Foi erro nosso mesmo, né? Então vamos vagar 40 anos, pelo menos os nossos filhos vão ter essa terra, né? Mas olha o que eles fizeram. Eles resolveram retirar essa promessa de vitória que Deus tinha dado para eles antes
retiraram do contexto, como se eles não tivessem feito nada disso, né? Deus não tivesse feito nenhuma nova promessa negativa, né? Mas fez, e resolveram lutar contra os cananeus em nome de Deus. Né? E o resultado foi uma derrota enorme, enorme. Olha os versos 40 até 45. Na madrugada seguinte, né, que eles ficaram aquela noite toda chorando, 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 quando queriam apedrejar Moisés, Arão, né, o Caleb e Josué, Deus interveio e falou: não, vocês agora vão peregrinar no deserto, vão morrer nesse deserto, vai ser 40 anos, os filhos de vocês vão sofrer por causa de vocês também, e só depois desses 40 anos é que a terra vai entrar na posse de vocês. E aí, a partir do verso 40, a gente vê que na madrugada seguinte, 24 horas depois, mais ou menos, eles subiram para o alto da região montanhosa e disseram: subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. De onde eles tiraram isso? Deus não mandou. Agora, aquela promessa já era aquela primeira. Né? Moisés, porém, disse: por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso, não tem como. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Esse era o segredo, né, da vitória. Era Deus estar com eles. Vocês serão derrotados pelos inimigos, pois os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali, e vocês cairão à espada, vocês vão ser mortos. Visto que deixaram de seguir ao Senhor, ele não estará com vocês. Vocês largaram Deus, então Deus não vai junto com vocês, não. Apesar disso, Moisés advertiu, mas olha o que eles fizeram. Eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés nem a Arca da Aliança do Senhor saíram do acampamento. Resultado: então os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram, eles subiram a região montanhosa, né, os israelitas, os amalequitas e o resto desceram para encontrar com eles e os derrotaram e os perseguiram até Ormá. Então, essa promessa que foi retirada do contexto, eles falam: não, a gente vai se agarrar a essa promessa aqui. Aquela promessa já era, já tinha um novo contexto agora. Né? Foi responsável por essa derrota deles. Eles resolveram confiar, se apoiar numa promessa que não existia mais, não estava valendo mais, por causa da escolha errada que eles fizeram. E Deuteronômio 1, agora a gente vai dar uma olhadinha em Deuteronômio, capítulo 1, nos versos 19 a 21. Isso aqui é Moisés contando para os filhos deles, que nessa época eram crianças, né, quando teve esse relatório dos espias. Esses filhos, que eram crianças, agora, 40 anos depois, são adultos. Quem tinha 5 anos agora tem 45. Quem tinha 10 agora tem 50. Tinha gente ali que nem nascida era, nasceu no deserto. Né? Então, para essas pessoas, esses adultos atuais, que antes eram crianças ou nem existiam ainda, é que Moisés está rememorando todas essas coisas que aconteceram na caminhada deles pelo deserto, agora antes deles entrarem na terra de Canaã. Então Moisés rememorou as promessas de vitória que tinham sido feitas antes deles espiarem, os pais deles, né? Espiarem a terra. Versos 19 a 21. Depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe, lá no Monte Sinai, e fomos para a terra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cádiz Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à terra dos amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês essa terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes disse, de Abraão e de Isaac e Jacó, né? Lhes disse: não tenham medo, nem desanime. Então, ele falou, contou para eles, né? Ó, antes de espiarem a terra, Deus tinha feito essas promessas de vitória. E falou também da promessa depois do relatório, está nos versos 29 a 31. Depois desse relatório, então eu lhes disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. Que falam: os gigantes. Ele falou: não tem medo de gigantes, não precisa. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, como fez no Egito, diante dos seus próprios olhos. Olha, vocês viram como foi no Egito, vai ser igualzinho. Também no deserto, vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a esse lugar. Então ele falou: ó, vocês têm muito motivo para acreditar, para crer, continuar confiando nele. Porque Deus até agora não decepcionou a gente.
E falou também que a missão, essa missão de reconhecimento da terra, tinha sido ideia do povo, não foi ideia de Moisés, não. Olha os versos 22 e 23. Vocês todos vieram me dizer: mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e a quais cidades iremos. Tá. A sugestão me pareceu boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Pronto, foi isso que fez por sugestão deles mesmo. E aí Moisés falou: até que é uma boa ideia. E aí Deus falou: tá, manda um de cada tribo. Só que depois do relatório, eles escolheram duvidar do amor de Deus. Está nos versos 26 a 28. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, seu Deus. Fecharam-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia. Olha, esse detalhe não tinha lá em Números, não, tem só aqui em Deuteronômio. O Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruirmos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu, ao exagero que o medo faz, né? Vimos ali os enaquins, os gigantes, né? Então, eles começaram a duvidar do amor de Deus. Esse que foi o grande problema. E os versos 32 e 33 também. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, para procurar lugares para vocês acamparem e para mostrar-lhes o caminho que vocês deviam seguir. Quantas pessoas são capazes de sobreviver num deserto que elas nem conhecem durante um mês, digamos? Sem conhecer, vai morrer no mínimo de sede ou de fome, né? Mas eles sobreviveram 40 anos. Eles sobreviveram durante toda a caminhada, mesmo que fosse antes dos 40 anos, né? Enquanto eles estavam ali em Cades Barneia, ouvindo o relatório dos espias, eles levaram muito tempo para chegar, foram alguns meses que eles levaram para chegar do Egito até ali. Eles ficaram acampados ali no Monte Horebe, né? Onde tem o Monte Sinai, durante um tempão, recebendo as leis de Deus, e ali era deserto também. Alguém morreu por causa de fome, por causa de sede, por causa de falta de assistência de Deus? Não. Então, mesmo assim, eles escolheram duvidar do amor de Deus. Além disso, depois daquela nova ordem de Deus, agora não é mais, entrem na terra para possuir. Agora a nova ordem é, voltem para o deserto. E eles resolveram ter fé e lutar. Olha os versos 41 a 43. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor. Tá certo, pecamos contra o Senhor. Aí o que eles falam? Nós subiremos e lutaremos conforme tudo que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Essa ordem era velha, já passou, né? Já era. Né? A caravana já andou. Cada um de vocês preparou-se com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Então, antes, acharam, impossível a gente vencer. Aí, depois do que Deus falou, eles falaram assim, agora vai ser fácil. Olha, eu não consigo entender uma coisa dessas, né? É realmente disposição de coração rebelde, né? De andar fazendo o contrário do que Deus fala. Eles fizeram essas coisas sempre ao contrário do que Deus falava, né? Mas o Senhor me disse: diga-lhes que não subam nem lutem, porque não estarei com vocês. Vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Deus ainda falou: olha, fala para eles, eu não vou estar junto, vocês vão ser derrotados. Moisés foi e falou: eu lhes disse isso, mas vocês não me deram ouvidos. Rebelaram-se contra o Senhor mais uma vez e com presunção subiram a região montanhosa. Aí depois dessa derrota, choraram e oraram. Olha só. Os amorreus que lá viviam os atacaram, e os perseguiram como um enxame de abelhas e os arrasaram, arrasaram, não foi só derrota. Os arrasaram, desde Seir até Ormá. Foi uma derrota, assim, estrondosa. Aí, quando chega no verso 45, vocês voltaram e choraram perante o Senhor. Aí sim, se arrependeram. Senhor, Aí voltaram a chorar de novo, mas ele não ouviu o seu clamor, nem lhes deu atenção. Para Deus, não quis dizer nada. Deus nem ligou para esse arrependimento, né? Foi um arrependimento mais ou menos como o arrependimento que eles tiveram quando Deus deu bronca e falaram: vocês vão voltar para o deserto, e eles resolveram: vamos obedecer a Deus, vamos lá tomar essa terra. Coisa de maluco, né? Parece coisa de maluco. Agora, a lição para nós, o que isso tem a ver com a nossa vida? A lição para nós é que a gente não deve de jeito nenhum retirar as promessas, nem as ordens de Deus
do contexto. Senão, a gente vai ter certamente derrota e sofrimento, como eles tiveram derrota e sofrimento. Eles já tinham tido, eles já iam ter sofrimento bastante se eles simplesmente tivessem aceitado quando Deus falou: olha, por causa da escolha errada de vocês, vocês vão voltar para o deserto, vão peregrinar 40 anos até vocês morrerem, e os filhos de vocês, esses sim, é que vão tomar posse da terra. Já ia ter bastante sofrimento ali. Não satisfeitos com isso, eles ainda cavaram mais sofrimento para eles. Olha quanta gente morreu desnecessariamente porque resolveram tirar as promessas de Deus do contexto. E a nossa igreja, né, a Igreja de Jesus, nos dias de hoje, aqui no Brasil, está sofrendo, como esse povo, sofrendo desnecessariamente. Muitos estão morrendo porque não têm conhecimento de Deus. Essa questão do conhecimento de Deus, o próprio Deus fala lá em Oséias, o profeta Oséias, no capítulo 4, nos versos 1 a 6, fala assim: Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vieram dessa terra. Aí agora é Deus falando. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. Olha, falando do conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. Por causa disso, não parece que está descrevendo o Brasil? Por causa disso, a terra pranteia e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo, mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Ó, sobrando para o povo de Deus. Vocês, e os sacerdotes eram a liderança religiosa, né? Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento de novo. Conhecimento, conhecimento de Deus. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Então, uma das formas da gente estar sendo destruído porque não tem conhecimento é porque a gente não lê a Bíblia. A gente fica só dependendo do que os nossos atuais sacerdotes, né, nossas lideranças religiosas, resolvem compartilhar com a gente. E tem muita coisa que está sendo compartilhada fora do contexto também. Promessa fora de contexto, e a gente está tomando como se fosse para nós hoje, e não é. Você precisa conhecer a Bíblia para saber o que está no seu contexto hoje, o que se aplica a isso. A gente, hoje em dia, como igreja, está defendendo barbaridades abertamente. A gente está defendendo ódio a pessoas, às vezes, de dentro da igreja mesmo. A gente está defendendo roubo. Existem lideranças que estão roubando os seus irmãos crentes a título de promessa de prosperidade. Existem lideranças que estão adulterando e tem liderados que estão imitando seus líderes. A gente está vendo muita traição dentro da igreja, assassinatos também. Recentemente teve uma deputada que foi presa por assassinato, assassinato do marido pastor. Muita mentira. E a gente, como igreja, como um corpo, tá coando mosquitos e engolindo camelos. Não sei se você conhece essa expressão que Jesus usou lá em Mateus 23, 24. Vamos dar uma olhadinha. Vamos ler a partir do verso 23. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, dízimo, etc., né, sem omitir aquelas. Né? Tem que praticar tudo. O mais importante, Jesus está falando aqui: justiça, misericórdia e fidelidade. Dízimos, ofertas, né, essas coisas são importantes, são, mas nem se compara com essas outras coisas. Praticar um, mas deixando de praticar o outro, deixando de praticar as mais importantes, ele fala: guias cegos, no 24. Vocês comem um mosquito e engolem um camelo. A gente está engolindo camelos, coando mosquitos e engolindo camelos. A gente tem se preocupado com isenção de impostos, né? Isenção de IPTU,
né, para construir templos, né? Mas e cadê a misericórdia? Cadê o amor? Cadê essas coisas que são mais importantes? A gente tem se preocupado com tanta coisa mesquinha. A gente tem que, mais importante de tudo, a gente tem que defender a vida. Vida. É isso que Deus quer, sempre quis. Foi por isso que ele mandou Jesus, para que a gente tenha vida, vida abundante, vida transbordante. E não é só para mim, para você, não é só para as pessoas que vão todo domingo e a gente se senta lá, ou nas cadeiras confortáveis, ou nos bancos de madeira da igreja, seja o que for, para participar de cultos. Ele quer que todo mundo tenha vida. Foi para que toda a humanidade tenha vida que ele veio. Então, a gente, hoje em dia, né, essa questão tem ficado assim, muito nos últimos meses, principalmente, né, tem ficado muito em evidência. A gente defende, como igreja, a vida dos fetos, né? Nós somos contra o aborto. Tá certo defender a vida dos fetos, eles não podem se manifestar, mas a gente precisa defender também a vida de crianças, a vida de jovens, de adultos e de idosos, né? Não são só dos fetos, né? A gente tem que defender a vida não só da classe média ou dos ricos, né? A classe média que é uma parcela importante da igreja, mas a gente tem que defender a vida dos pobres também e dos pobres que estão fora da igreja, não só dos que estão dentro. A gente precisa aprender a defender a vida de todo mundo que não tem voz. Precisamos defender a vida de negros e de indígenas também, não só de brancos, né? De pessoas de todas as etnias, dos estrangeiros, né? Os orientais, por exemplo, que eram chamados antigamente de amarelos, né? As pessoas, sejam brancas, sejam pretas, sejam vermelhas, sejam amarelas, azuis, verdes, seja qual for a cor, todas as pessoas têm direito à vida. Precisamos defender a vida de mulheres, não só de homens. As mulheres estão sendo, mesmo aquelas que não são mortas por feminicídio, por estupro, né, que não são atacadas, elas estão sendo massacradas em vida. E muitas estão sendo mortas também. O direito à vida delas está sendo ignorado, está sendo afrontado. E a igreja não tem se levantado para falar contra isso. A gente precisa defender a vida não só de heterossexuais, mas de homossexuais, transexuais também. Todas as pessoas, seja qual for a sua orientação sexual, todas, precisam ter direito à vida. A gente precisa defender não só o direito das pessoas de centro ou de direita, mas as de esquerda também. As pessoas de centro e direita precisam entender. As pessoas de esquerda têm direito à vida. E as pessoas de esquerda também. Os de centro e de direita, mesmo que seja extrema direita, têm direito à vida. A gente precisa defender a vida até de criminosos, não só de gente de bem, seja lá o que isso significa hoje em dia, né? Ainda que a gente não concorde com algumas das práticas dessas pessoas que a gente falou aqui, seja qual for a orientação sexual, a cor da pele ou sei lá, o nível social, se é criminoso ou se não é, todos têm direito à vida. Sabe por quê? Porque Deus não tem prazer na morte de quem está torto, não. Ele tem prazer em que cada pessoa que está torta tenha a chance de se arrepender e mudar de vida, por vontade própria. E para isso a pessoa tem que estar viva. Olha o que está escrito lá em Ezequiel, no capítulo 33, no verso 11. Diga-lhes: juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem, voltem-se dos seus maus caminhos, porque iriam morrer, ó nação de Israel. E isso aqui não é palavra para pessoas de fora de Israel, não. Isso aqui foi inicialmente palavra para o povo de Israel, que tinha se tornado criminoso, que tinha se tornado delinquente, que tinha se tornado alguém completamente torto. O povo estava totalmente assim. E a palavra é para eles: olha, eu não tenho prazer em que vocês morram, eu tenho prazer em que vocês vivam depois de vocês se desentortarem. Só que para a pessoa ter a opção de mudar por vontade própria, ela precisa estar viva. O que adianta a gente matar as pessoas com as quais a gente não concorda? Não adianta nada, né? Se a gente não defender a vida de todos, não adianta defender nada de todo o resto. Qual é a religião? Ah, você é evangélico?
ou você é católico, ou você é de uma religião de matriz africana. Não vai interessar se a pessoa não estiver viva. Qual é a sua orientação sexual? Não vai ter sentido nenhum. A gente precisa, primeiro, antes de tudo, de uma maneira da qual a gente não abra mão. A gente precisa defender a vida. As pessoas precisam poder viver, fazer as suas escolhas e até mesmo mudarem, se elas quiserem. A gente tem que admitir isso. Com a gente, Deus deu liberdade de escolha. Com todo mundo, Ele dá também. As pessoas têm a liberdade de escolher, dizer sim ou dizer não, né? E a gente tem que aprender a respeitar. Tem que ser, se houver alguma mudança de vida, na minha vida, na sua ou na vida das outras pessoas, das quais a gente discorda, a mudança tem que ser porque a pessoa quer, e não porque ela foi imposta, ou porque ela está fingindo que aceitou, né? Isso aconteceu muito durante a Inquisição. Muitos judeus que eram acusados pela Igreja Católica daquela época de serem os responsáveis pela morte de Jesus, olha que absurdo, né? O responsável pela morte de Jesus, sabe quem foi? Eu, você, toda a humanidade, não foram só os judeus, não, né? Os judeus foram só os instrumentos judeus, os romanos, às vezes ficava de discussão, foram os judeus ou foram os romanos? Foram todos nós fomos, até quem não estava vivo ainda, fomos os responsáveis pela morte de Jesus, né? Então, muitos judeus estavam sendo mortos na fogueira da Inquisição, se eles não resolvessem se converter ao catolicismo. Então, muitos, para fugir da fogueira, fingiam que se convertiam, né? E acabavam adotando, na frente de todo mundo, né? Para inglês ver, adotavam os rituais, as práticas lá dos católicos, né? E mantinham em segredo as suas práticas religiosas, né? Não adianta nada ser uma mudança de fachada, porque para Deus o que importa é o coração, não é só o que está aparentando, né? Uma coisa que a gente precisa lembrar em relação a nós mesmos, que já estamos na igreja, é que ninguém nasce sem o pecado original, né? Até quem nasceu, eu não nasci na igreja, né? Eu me converti com 18 anos, mas os meus filhos nasceram na igreja, que foram criados dentro da igreja. Até quem nasceu dentro da igreja, em algum ponto da vida, precisa escolher dar a sua própria vida para Jesus e ter o coração mudado se quiser ser dele ou não, né? Todo mundo tem que escolher, até quem já nasceu, vamos dizer, dentro da igreja, né? Um ditado que sempre falavam antigamente é: Deus só tem filhos, não tem netos, né? Filho de Deus não é neto de Deus, né? Todo mundo tem que fazer a escolha, né? Tá lá em João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, olha, tenha muito cuidado, porque muitas das nossas lideranças estão nos manipulando, já que a gente nem conhece o conteúdo da Bíblia, né? Como é que a gente vai saber se aquilo que estão falando para a gente está dentro ou fora do contexto, né? É promessa de Deus para a minha vida ou é só manipulação? Tem que ler. Então, leia a Bíblia, entenda o seu conteúdo, conheça e ame o Deus que inspirou e se revelou plenamente em Jesus. Ele começou a se revelar ali na Bíblia, né, no Antigo Testamento, e se revelou plenamente em Jesus, e até hoje ele se revela em encontros pessoais que a gente tem com ele. E a partir desse conhecimento, né, o conhecimento de Deus, obedeça à vontade dele. E o objetivo principal desse canal é justamente esse, ajudar você a conseguir isso. Vamos ver agora o texto de 2 de João, a segunda carta que João escreveu, que só tem um capítulo. Os versos 9 e 10, que são os versos-chave dessa carta, falam assim: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chega a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa nem o saúdem. Então, João era bem radical, né? Lembra meu marido também é bem radical. Falando em ser manipulado, João está falando aqui dos falsos mestres. E os falsos mestres são realmente, falando assim, a linguagem nua e crua. Os falsos mestres que estão proliferando na igreja são os responsáveis pela manipulação do povo de Deus. Eles não permanecem no ensino de Deus, e segundo esses versículos que a gente leu, eles vão além desse ensino, do ensino de Cristo, né? Então, pode ser que um falso mestre não vai chegar assim de uma forma bem escancarada e falar o contrário do que está na Bíblia. Mas pode ser que ele mude só alguma coisinha
né? Sabe quem é que fez isso? Lá em Gênesis, capítulo 3, a serpente, quando ela foi falar com Eva, né? Ela mudou, né? Ele colocou a palavra de Deus, as ordens de Deus em dúvida, mas Eva também fez a mesma coisa com a serpente. Vamos dar uma olhada lá. Gênesis 3, nos versos 1 a 5. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo? Olha, começa a colocar em dúvida. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Foi isso que Deus falou? Não, não foi, né? A gente sabe. Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, tá certo? Nem toquem nele. Deus falou isso para nem tocar no fruto. Não. Aí ela já estava indo além do ensino que Deus tinha dado, né? Da ordem que Deus tinha dado. Nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Então Deus falou: Não comam dele, porque se vocês fizerem isso, vocês vão morrer. A Eva já acrescentou. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Ah, que isso, Deus nada. Deus sabe, na verdade, nem nada disso, não. Deus sabe que no dia em que dele vocês comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E de fato foi, só que ele deturpou, né? O diabo, aqui na pessoa da serpente, deturpou o que Deus, o que ia acontecer, né? A gente realmente se tornou conhecedor do bem e do mal da pior forma, se tornando praticante, não só do bem, mas do mal também. O conhecimento que Deus tem do bem e do mal não é em relação ao mal, não é porque ele é praticante, é porque ele conhece realmente, ele conhece todas as coisas. É pela onisciência dele. E Deus estava querendo dar essa onisciência para nós, né? Ou pelo menos uma parcela grande dessa onisciência, se a gente se mantivesse puro, fiel a Ele, obediente, na pessoa dos nossos pais, Adão e Eva, né? E a serpente deturpou e Eva acabou sendo enganada por essa argumentação toda aí do diabo na pessoa da serpente. E também foi interessante que essa deturpação da palavra de Deus foi a tática que o diabo usou na segunda tentação de Jesus, que está lá em Mateus, no capítulo 4. A primeira tentação foi aquela a respeito da fome de Jesus, né? Ah, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães, né? Aí, quando chegou na segunda tentação, no verso 6, ele falou assim: Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Se você for olhar lá o Salmo 91, versos 11 e 12, que foi isso que ele citou, o diabo citou aqui, ele citou exatamente palavra por palavra. Só que ele tirou totalmente do contexto, né? Com o intuito de distorcer. Se você for ver lá, no Salmo 91, é aquele salmo que a gente conhece, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, diz do Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio, parará. Ele vai te livrar do laço, do passarinheiro. Tem um monte de promessas de proteção aqui, né? E aí, nos versos 11 e 12, tem esse texto que o diabo mencionou ali nessa tentação de Jesus, né? Só que antes, no verso 9 e 10, fala assim: Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Então, olha só, aí ele falou assim: se você é filho de Deus, se joga daqui desse precipício, porque tá ali, tá escrito, Deus vai dar ordem para os anjos segurarem você para você não tropeçar. Gente, ó, até uma pessoa de inteligência só mediana consegue entender que tem uma diferença muito grande entre tropeçar e cair e se jogar de um precipício, né? O fato é que isso é uma distorção da palavra de Deus. E muitos vêm distorcendo a Bíblia. E um monte de cristão está caindo igual um patinho. Quer ver um exemplo? Eu vou dar alguns exemplos aqui. O primeiro, João, capítulo 8, verso 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A versão que é mais conhecida é: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha, que versículo super conhecido, né? Nos últimos anos, né? Tem gente que nunca leu nada da Bíblia, mas vive citando esse versículo, né?
O que a gente precisa entender é que o verso 32 precisa dos versos 31 a 36 e não só o 32. Olha o que está aqui, do 31 até o 36. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. O filho, que é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a verdade que liberta, liberta do pecado. Então, não dá para pegar o verso 32 desse capítulo 8 e tirar desse contexto do 31 ao 36. Jesus aqui está falando de libertação do pecado, não dos romanos, não de uma outra dominação qualquer, não de um grupo político, né? Como tem sido usado esse versículo para falar de um grupo político. E mesmo no caso da política, a direita estava se referindo, quando mencionava esse versículo, que era a direita que estava sempre mencionando, se referia a conhecer a verdade sobre a esquerda. Mas se era tão importante conhecer a verdade, por que que quando a direita virou poder, resolveu impor diversos sigilos sobre os seus atos? Isso, na verdade, é você aplicar dois pesos e duas medidas, né? Indo contra o que está em Mateus, no capítulo 5, verso 37. Jesus está falando assim: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passa disso vem do maligno. É de você ter uma palavra só. O contexto aqui é de você não precisar jurar para querer mostrar que você está falando a verdade. Se você sempre tiver uma palavra que não fica oscilando, não muda conforme as circunstâncias ou as conveniências, é sim, é não, né? Ele mesmo está falando, o que passa disso é do diabo. Você precisa ter uma palavra só, não dois pesos e duas medidas. Isso também contraria o que está em Mateus 7, nos versos 1 a 5. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Você fica falando: ah, precisa conhecer a verdade sobre o outro. Quando você está encobrindo um monte de mentira, você está sendo hipócrita, como Jesus está falando aqui. Quer ver um outro exemplo? Lucas 22, 36. Jesus lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. E se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Aí as pessoas pegam esse versículo, né? Quem não tem espada, venda a sua capa e compre uma, e dizem que Jesus estava defendendo o armamento, armamentismo, né? Que os cristãos devem ter armas. Só que aqui, Lucas 22, 36, está aqui na Bíblia. Estou olhando aqui no meu celular. Lucas 22, 36, precisa dos versos 37 e 38. Está escrito: ele foi contado com os transgressores. Isso é Isaías 53. E eu lhes digo que isso precisa cumprir-se em mim. Ele precisava ser contado junto com os transgressores. Sim, o que está escrito ao meu respeito está para se cumprir. Aí os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão duas espadas. Aí Jesus falou: é o suficiente. Então, já é o suficiente para eu ser considerado ali no meio dos transgressores. Então, isso, ó, quem não tem espada, venda a capa e compre uma, não era uma ordem de Jesus para todo mundo, inclusive os seus discípulos, terem armas, não. Isso era para que se cumprisse a profecia dele ter sido contado com os transgressores. E está em Isaías 53, 12. Foi contado com os transgressores. E logo depois disso, né, quando ele está falando essas coisas todas, pouco depois teve a prisão dele.
E tá lá, vamos dar uma olhada no texto paralelo, né, esse de Lucas, que está lá em Mateus 26, no verso 52. Quando a gente vai lendo essa passagem que vem sendo contada nos quatro evangelhos, a gente vê que Pedro, que era um dos que estava com espada, lembra que em Lucas fala que tem duas espadas aqui, uma delas estava com Pedro. E quando chegaram lá os guardas do templo para prenderem Jesus, Pedro pegou sua espada e foi lá e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, chamado Malco. E olha o que Jesus falou nesse verso 52 para Pedro: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Então, o ensino de Jesus, na verdade, a gente não pode tirar as coisas do contexto. Jesus disse para Pedro, que usou a espada na tentativa de defender Jesus, para guardar, porque todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Se Jesus tivesse defendido o armamentismo naquele texto de Lucas, então ele tinha que ser internado como um louco, porque cada hora ele fala uma coisa, quem usa espada vai morrer pela espada, né? Não, na verdade, a gente precisa entender o contexto das coisas que Jesus falou, né? Porque esse negócio do armamentismo é absolutamente contra tudo o que ele ensinou, todo o ensino dele. Como é que a gente consegue conciliar o armamentismo com não resistir ao perverso e dar outra face? Que está lá em Mateus 5, de 39 a 41. Se alguém quer te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Se alguém quer te tirar a capa, dá também a túnica, dá mais do que estão querendo. Esteja disposto a ser afrontado, né? Se querem te bater numa face, oferece a outra também. Esse é o ensino de Jesus. Como é que concilia isso com armamentismo? Só quem tem conhecimento do conteúdo bíblico como um todo é capaz de identificar essas incoerências, essas contradições de falsos ensinos bíblicos. E a igreja está cheia, hoje em dia ela está cheia, lotada de falsos mestres. Graças a Deus, não são todos os mestres que são falsos. Existem bons mestres, existem bons pastores. Mas como é que você vai conseguir discernir quem é mestre verdadeiro e quem é mestre bom? Daqueles que não são, daqueles que são falsos mestres. Para saber distinguir, eu vou bater na mesma tecla. Quem é quem? Você precisa conhecer bem o conteúdo da sua Bíblia, andar com Jesus, para perceber de cara quando é que estão distorcendo a palavra de Deus, mesmo que seja de um jeito sutil, mesmo que seja sutil. Porque hoje em dia a igreja não tem conseguido discernir nem quando está sendo escancarado, infelizmente. E o vídeo da sexta-feira, em que Jesus vai aparecer lá, é sobre Ageu, a profecia de Ageu. Vamos dar uma olhada, então, em Ageu, no capítulo 2, verso 9. A profecia de Ageu está falando assim, Deus falando através dele. A glória desse novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Então, falando em distorção sutil, a gente vai falar de uma coisa que não começou agora, não. Não é recente, não. Mas tem mais ou menos uns 1.700 anos. Isso começou com a conversão do imperador romano Constantino em 313 depois de Cristo. Aqui está falando sobre o templo, né? Na profecia de Ageu. E a gente vai falar sobre templo também. O templo também tem sido resultado de distorção. A ênfase que ele vem recebendo, né, os templos, os prédios religiosos, né, onde a gente se reúne, tem recebido uma ênfase indevida, e é uma distorção da palavra de Deus. Né? E a gente vai falar sobre esses templos, os vários templos, desde os de Salomão, né, para que a gente possa ter uma dimensão bíblica e principalmente neotestamentária. A gente vai ver o que está escrito sobre o templo de Deus, né, as várias versões dele, que começaram, na verdade, começaram com o tabernáculo, que era um templo móvel, né? Depois acabou se tornando um templo sólido, fixo, né? Que ficava parado, um imóvel, né? Nos tempos de Salomão, né? Então, aí depois esse templo de Salomão, alguns séculos depois, foi destruído pelos soldados de Nabucodonosor, pelos babilônios, e eles ficaram escravos lá na Babilônia. E depois, quando Dario
derrotou os babilônios, ele deu a possibilidade, né, um decreto que deu a possibilidade dos judeus voltarem para Jerusalém e reconstruírem o templo. E aí, esse templo é que a Geu está falando, né? Que foi reconstruído nos tempos do governador Zorobabel, né? Nos tempos do sumo sacerdote Josué, que a gente viu já no outro vídeo também, aquele que estava lá na profecia de Zacarias com as roupas sujas, né? Nos tempos do escriba Esdras, Esdras era levita e a função dele era ser escriba. Ele ensinava a lei para o povo, né? E aqui que a Ageu está falando, né? Que Deus está falando através de Ageu é: olha, esse templo está parecendo um nada, né? Aos olhos de vocês, tá? Comparado com o templo de Salomão, que era uma coisa assim maravilhosa, assim, de outro mundo, né? Parecia de outro mundo, de tão rico, tão belo, tão magnífico que era. Esse templo que foi reconstruído numa circunstância muitíssimo mais difícil. Na época de Salomão, eles tinham abundância, né? Era um reino riquíssimo, né? Eles tinham ouro, prata. Na época, tem um texto da Bíblia que fala que o povo nem ligava para prata, de tão abundante que era, né? Era uma época totalmente diferente dessa época agora de Ageu, né? Ageu e Zacarias estão vivendo numa época de muitas dificuldades, né? E o povo estava pobre, estava empobrecido, a cidade estava em ruínas. Eles não tinham abundância de bens, né? De madeira, de pedra, de ouro, de prata, para fazer essa reconstrução. Mas eles reconstruíram. E foi um templo muitíssimo modesto, ainda mais comparado com o de Salomão. Houve pessoas que viram esse templo, né, alguns velhinhos, o cativeiro durou 70 anos, né, alguns velhinhos é, resolveram voltar para Jerusalém. Eles tinham visto na infância, né, na juventude deles, tinham visto o templo de Salomão, e agora estavam vendo aquele templo assim, tão acanhadinho, coitadinho. Né? Aí olha o que está nos versos 2 até 4. Pergunte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao restante do povo o seguinte: quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado com ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Então, para eles, principalmente para as pessoas que viram, né, com os próprios olhos, o Templo de Salomão, não tinha comparação, né? Para você ter uma ideia, você sabe o Muro das Lamentações, né? O Muro das Lamentações, que a gente fala assim, são ruínas do Templo de Salomão. São ruínas do Templo de Salomão, mas você sabe de que parte aquilo ali é ruína? Das fundações, só as fundações eram aquilo. Não era o templo, era só a parte que ficava escondida. O muro são só as fundações. Então, imagina, era enorme, era suntuosíssimo, super luxuoso. E foi ocupado pela glória de Deus na inauguração. Esse texto está em 1 Reis, no capítulo 8, versos 10 e 11. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, ali na inauguração, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o seu templo. Fala isso também lá em Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 7, versos 1 a 3. Fala isso também. Mas isso, né, da glória de Deus, porque a gente pensa assim, o templo foi cheio pela glória de Deus. Isso aí demonstra a aprovação de Deus, mais ou menos. Isso aí foi uma concessão de Deus para Davi. No, a gente pensa assim, Deus mandou que Davi construísse o templo. Não. A ordem de Deus para que alguém construísse alguma coisa para ele foi o tabernáculo, lá com Moisés. E Deus deu todas as diretrizes, tudinho, meio como se fosse um projeto mesmo, né, feito por um designer e tal. Ele mostrou para Moisés lá no Monte Sinai como é que devia ser e capacitou artífices e tal para que fizessem uma coisa maravilhosa. Só que era móvel, né? Não era um templo imóvel como esse de Salomão. E Davi é que quis construir um templo para Deus. E Salomão que foi o que efetivamente construiu, Davi quis,
Mas foi Salomão que construiu, porque o plano de Deus sempre foi que o templo fosse de outro tipo. Então, vamos olhar para a gente entender como é que é essa história. Segundo de Samuel, no capítulo 7, nos versos 12 a 16. Quando a sua vida chegar ao fim, Deus falando para Davi, quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Tá. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Aí, quando a gente lê isso, e tem lá em Primeiro Crônicas também, vamos ver o que que fala. Primeiro Crônicas, capítulo 17, versos 11 a 14. Quando a sua vida chegar ao fim, você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. Toda hora ele está falando para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Aí a gente pergunta assim: primeiro, ele fala, era um descendente de Davi, tá? Aí a gente pensa, foi Salomão. Será que foi? Deus está falando, um descendente teria o reino estabelecido por Deus para sempre. O reino de Salomão foi estabelecido para sempre? Não. Quando a gente dá uma olhada aqui nessa história que está por trás de Ageu, a gente vê que o governador era Zorobabel. Olhando na genealogia lá de Jesus, a gente vê que Zorobabel foi um dos antepassados de Jesus. Ele era descendente de Davi. Ele era descendente de Davi, mas ele nem rei era. O máximo que os descendentes de Davi, depois da queda de Jerusalém, da destruição do templo pelos babilônios, algum descendente de Davi conseguiu chegar no máximo a governador. Nunca mais teve nenhum rei descendente de Davi depois da queda de Jerusalém, né? Mas Deus está falando que um descendente de Davi teria o reino estabelecido por Deus para sempre e edificaria uma casa ao nome de Deus. Tá. Aí Davi entendeu o quê? Que Deus tinha escolhido Salomão para ser rei para sempre. Olha o que está em 1 Crônicas 28. Isso é muito interessante, porque às vezes Deus fala uma coisa para a gente e a gente entende outra. 1 Crônicas 28, os versos 6 e 7. Ele me disse: seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho e eu serei o pai dele. Firmarei para sempre o reino dele, se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças, como faz agora. Deus falou isso para Davi, a gente leu lá em 1 Crônicas, a gente leu lá em Reis. Foi isso que Deus falou para Davi? Não, Deus em hora nenhuma mencionou Salomão. Mas Davi entendeu, Deus está falando de Salomão. Salomão não reinou para sempre, pelo contrário, ele cometeu idolatria e por isso os seus descendentes perderam 10 tribos. Ele não conseguiu, os descendentes dele não conseguiram manter nem as 12 tribos de Judá. Já perderam 10 de cara. Assim que Roboão, o filho de Salomão, que subiu ao trono, se tornou rei, olha o que 1 Reis 11 conta. A partir do verso 4, fala assim: à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Já começou a fazer besteira aqui. Ele seguiu os postes sagrados, a deusa dos Sidônios e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Olha só, virou idólatra de carteirinha. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova, não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas.
Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Mesmo Deus tendo aparecido 2 vezes para ele, ele se desviou dos caminhos de Deus. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Então o Senhor disse a Salomão: já que essa é a sua atitude e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. E aí a gente começa a identificar, a partir de Roboão, o reino do sul, que continuou fiel aos descendentes de Davi, como Judá. Mas, na verdade, não era só a tribo de Judá que estava lá. A tribo de Benjamim também, que era a tribo do outro rei, que veio antes de Davi, a tribo de Saul. Então, o reino de Judá, as 2 tribos ali, ficaram sendo Judá e Benjamim. E todas as outras 10 ficaram sendo o reino do norte, e seguiram Jeroboão, que tinha sido um capitão de Salomão. Se você quiser, depois você lê essa história, né? Mas o fato é que, depois do cativeiro, como eu falei, não teve nenhum outro rei, nunca. No máximo, governador, como foi Zorobabel. E aí, a promessa de Deus deixou de se cumprir? Deus não tinha falado, eu vou estabelecer o reino do seu descendente para sempre? Não, não deixou de se cumprir. Porque o descendente não era Salomão, o descendente era Jesus. Jesus teve o reino estabelecido para sempre. Ele apenas, não apenas foi Deus Filho, né? Entrando, ensinando nesse segundo templo durante toda a sua vida. Por isso que essa profecia fala: olha, a glória desse segundo templo vai ser maior do que a glória do primeiro. Não só porque Jesus foi Deus Filho entrando ali no templo, desde criança, né? Desde que ele era um bebezinho, e os pais levaram ele para cumprir a lei, né? Apresentando ele no templo, né? Ele entrou ali quando ele era criança, quando tinha 12 anos, né? E os pais o perderam, né? E durante a adolescência, durante toda a vida adulta dele, né? Não foi só uma vez, durante toda a vida ele entrou ali, nesse segundo templo, ensinando, né? Não foi só uma vez, não. E essa glória de Deus, na pessoa de Jesus, teve ali ó, um monte de vezes. Não foi só uma vez, como foi a glória de Deus que ocupou o Templo de Salomão, né, na inauguração. Jesus também colocou a promessa de Deus Pai sobre estabelecer o reino para sempre, né, sobre descendente de Davi construindo um templo para Deus, né, colocou essa promessa na perspectiva certa. Olha o que está em João, no capítulo 2, no verso 19. Esse versículo, Jesus estava falando assim para os judeus: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Então, olha só, qual é o contexto disso que Jesus falou? Jesus foi no templo e viu os vendilhões, os cambistas, as pessoas que tinham transformado o templo de Jerusalém num lugar de negócios, né? E a gente muitas vezes faz isso também. Às vezes a gente pensa assim, ah, mas é por uma causa boa, é para Deus. Aí a gente arma lá umas tendinhas, né, umas banquinhas para vender Bíblia, vender livro, CD, vender, seja o que for, né? Ah, mas é para a obra de Deus. A gente tem que tomar cuidado para a gente não estar fazendo a mesma coisa que Jesus condenou aqui e fez com que ele fizesse um chicotinho e pá, 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 expulsasse aqueles negociantes todos do templo. E deveria ser uma casa de oração, aquele templo lá, né? E aí ele disse: destruam esse templo e esse templo, não falou o templo, esse templo eu reconstruirei em 3 dias, né? E aí, quando a gente olha o que tem escrito logo depois, olha só, os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado. Você vai levantar esse templo em 3 dias? Aí João fala, mas o templo do qual ele falava era o seu corpo, né? Então Jesus está falando que os judeus iam destruir o verdadeiro templo que foi prometido a Davi, mas que Jesus o reconstruiria em 3 dias. Você percebeu?
o verdadeiro templo não foi o templo de Salomão, não foi o templo de Esdras, Zorobabel. O verdadeiro templo foi o corpo de Jesus. E por causa da obra de Jesus, o nosso corpo também. O corpo de Jesus e o nosso corpo são templos, são santuários do Espírito Santo. É isso que Paulo conseguiu entender e estava defendendo aqui em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então ele já começou falando, ó, vocês são o santuário de Deus. E nesse mesmo livro, no capítulo 6, no verso 19, ele volta a dizer: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? E quando chega em 2 aos Coríntios, a carta seguinte, no capítulo 6, verso 16, ele fala assim: que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Aqui nos outros ele falou santuário, aqui ele já está falando templo, pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ele está falando aqui do jugo desigual. Não se coloquem em jugo. Lembra que eu já falei sobre o jugo? Aquela canga que os dois animais andam juntos ali para arar a terra. E está falando, não inventem um jugo desigual entre vocês e os incrédulos. Vocês são templo de Deus. Eles são templo dos ídolos. Né? É disso que ele está falando. Então, ó, Paulo entendeu perfeitamente o verdadeiro templo que foi prometido, que ia ser construído para Deus, foi o templo que Jesus construiu, o templo do corpo dele e os nossos corpos também, somos santuários. Né? Em vez de um templo imóvel, nós somos um tabernáculo ambulante. Sabe quem mais entendeu isso perfeitamente? Pedro. Olha lá, 2 de Pedro, capítulo 1, no verso 13. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. Aí ele vem falando outras coisas, né? Mas ele está falando, enquanto eu estou aqui nesse meu corpo, que é um tabernáculo, eu ainda tenho que fazer algumas coisas aqui, né? Então, nós somos um tabernáculo ambulante, que é o plano original de Deus. Deus nunca quis um templo imóvel. Ele sempre quis tabernáculo e nós, como tabernáculos também. Jesus foi um exemplo de tabernáculo, era um templo ambulante. É por isso que João relata, lá no fim do livro do Apocalipse, que ele não viu nenhum templo na Nova Jerusalém. Vamos olhar lá, ó, Apocalipse, capítulo 21, verso 22. Não vi templo algum na cidade. Por quê? Porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Não precisa de templo. Jesus já é o templo, né? Jesus, né? Deus Filho e Deus Pai já são o templo. O que ele viu foi o tabernáculo da aliança de Deus com os homens. Olha, Apocalipse 15, no verso 5. Depois disso olhei e vi que se abriu no céu o santuário, o tabernáculo da aliança. O que ele viu foi só a aliança, o tabernáculo. Ele não viu templo, nada imóvel. E no capítulo 21 também, falando de novo da tabernáculo, a aliança de Deus com os homens. Capítulo 21, verso 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, o plano de Deus foi o tabernáculo, não como uma coisa, um prédio, um lugar para se reunir, mas como um sinal de uma aliança íntima, inquebrantável entre ele e os homens, entre ele e os povos, todos os povos. Foi por isso também que Deus não se preocupou em impedir a destruição do templo de Jerusalém pelos romanos em 70 depois de Cristo. Jesus previu isso, né? Quando ele fala lá no sermão profético dele, né? Pouco antes dele ser preso e morrer, tem lá em Mateus. Ele previu um monte de coisas e ele viu também que o templo ia ser destruído. É por isso também que Deus não se preocupou em providenciar a reconstrução do templo. Foi destruído lá em 70, ó, nós estamos em 2023 e ele não foi reconstruído nesse tempo todo. Quase 2000 anos, sem ter templo nenhum. Só tem as sinagogas, né?
Só que a gente sabe, né, pela Bíblia, que vai acontecer a reconstrução do templo, mas sabe quando? Na época do anticristo. Então, a gente até fica meio com a pulga atrás da orelha. Ah, é? Será que é uma coisa boa? Né? Porque o foco de Deus passou a estar nos milhares ou milhões ou bilhões de tabernáculos que o povo dele se tornou por causa da obra de Jesus, né? Essa enormidade, miríades de tabernáculos que formam a verdadeira igreja de Cristo nesse planeta. A verdadeira igreja de Cristo não é o templo que está na rua tal, não é o santuário que está na cidade tal, não é a basílica que está lá em não sei onde. O verdadeiro templo, né, são os tabernáculos que formam a igreja de Jesus. Nós, as pessoas, são o verdadeiro templo. Então, olha, uma lição para nós aqui. Desconfie de quem sempre pede dinheiro para construções, reformas, ampliações de prédios religiosos, mas não tem esse mesmo empenho quando se trata de investir em vidas humanas, de investir dinheiro, gastar dinheiro em vidas humanas, fazendo o que for necessário para suprir alimento físico, e não só espiritual, para suprir roupas, moradia, profissão, dignidade, respeito, amor. Essas coisas que são importantes. Construções, conforto, cadeira, isso tudo é secundário, terciário, não tem nada a ver na mente de Deus. Na semana que vem, então, a gente vai se encontrar nas lições de Josué, na segunda-feira, de segunda de João, na quarta, vendo Jesus em Ageu, na sexta-feira, e no vídeo novo da quinta, né? Na própria quinta que eu vou dizer qual vai ser o assunto. Não se esqueça que todos os vídeos, inclusive esse daqui, aqui na descrição tem link para um livrinho grátis, né? Esses vídeos pequenininhos das segundas, quartas e sextas tem link para os vídeos completos também, caso você queira assistir a aula toda, certo? E a gente tem feito no formato de estreias nas quintas-feiras, né? Quintas-feiras à noite, às 20 horas, a gente tem feito estreias para que você possa interagir, né? E esses vídeos são gravados, mas eu estou assistindo junto com você, para que você possa me fazer perguntas no chat. Esse chat que aparece aqui à sua direita, você pode fazer perguntas, comentar, e eu vou respondendo ao vivo. Se você estiver assistindo depois da estreia, quando o vídeo já fica totalmente disponível no YouTube, aí tem que ser pelos comentários aqui embaixo, né? Mas, de qualquer forma, pode comentar, pode perguntar, eu tenho o maior prazer em responder e esclarecer as dúvidas que eu souber, né? Se eu não souber, eu vou perguntar para quem sabe. Se você gostou, né, e quer ajudar esse vídeo, né, e outros vídeos meus também, a chegarem a outras pessoas que você acha que poderiam ser beneficiadas, você pode tomar algumas providências. Você pode dar o seu like, né, você pode compartilhar diretamente, né, isso tudo faz com que o YouTube entenda que esses vídeos são relevantes, e aí ele vai ter boa vontade de espalhar e de indicar para outras pessoas que possam ser beneficiados, né? Se você quiser, você pode se inscrever também no canal, pode ativar o sininho para receber as notificações quando tiver vídeos, né? E você ser avisado, né? Mas o principal é que eu quero agradecer. Eu agradeço muito por você querer saber o que eu tenho a falar, né? Muito obrigada mesmo. Na semana que vem, então, a gente vai se encontrar, segunda, quarta, sexta e quinta, né? Muito obrigada, então. Fica com Deus e tchau.